porque assim, tem pessoas que eu pude conhecer depois do Pretinho, através das oportunidades que ele me deu, eu pude conhecer outras pessoas. Um outro cara que eu sou muito grato é o Duane, que vem a ser muito... O Duane é tipo a minha versão consolidada mais velho. Duane toca tudo, tudo mesmo. Duane foi o cara que montou, de fato, junto com o Pretinho, a banda do Seu Jorge, lá no início. Caramba, que bacana. O Duane é vocalista do Forró Sacana. Que canta essa menina, mulher, Nossa, da pele. É ele essa voz. Só que na banda ele canta tocando zabumba e bateria ao mesmo tempo. Nossa! Sacou? Tipo, o show do Forró Sacana é isso aí. Tipo, os 5 são multi-homens. Então, assim, o Duane toca qualquer coisa, cara. Trombone, trompete, bateria, surdo, cavaquinho, castanhola. Ele é bizarro, ele é desconfiguradaço, sabe? Desconfiguradaço, assim. Aí, tipo assim, esse cara já me levou para um outro nicho. Eu toquei com o Jota Quest por conta dele. Nossa. Aí ele me levou para fazer o carnaval, que não era carnaval, que foi 2021, né? Não, minto, foi 2022 que o carnaval do Rio, o desfile foi no dia de São Jorge. Não, foi abril. Foi abril. E aí, na data do carnaval, eu fui fazer o palco Nívea em Caraíva, lá na Bahia. Aí a gente montou, a gente não, né? Ele era o diretor da banda, montou uma banda base, onde todos os dias acompanhávamos um artista diferente. Aí tinha o Shine de Pilares que jogamos em casa, né? Ali. Mas aí também tinha Elba Ramalho, né? Tinha Elba Ramalho, o Alceu Valença, o Geraldo Azevedo. Nossa, hein? E eu pude tocar com essa galera aí. Nossa! Né? E o Sidney Magal. Aquilo, a gente já passou por alguns lugares, né, cara? Sim! E com pessoas consagradas, assim, do mundo da música e ter realmente esse know-how de poder falar, caraca, eu pude estar presente com essas pessoas. Pude estar em lugares onde eu jamais pensei que estivesse um dia, estaria um dia, né? É isso. Eu sou muito agradecido à minha ancestralidade e a Deus por isso, porque é um presente divino, né, cara? Sim. A gente, é uma coisa que vai ficar pra minha filha ver, se eu tiver um neto, uma neta, eu não vou ser um qualquer pra eles, né? Claro. Eu tô batalhando aí. E tudo isso sempre lado a lado com o carnaval também. Carnaval, né? Pois é, que é a sua cachaça, o carnaval, né? Minha cachaça. É a minha cachaça, cara. Você falou, agora você tocou num ponto, até porque eu gosto de cachaça também. Então, de fato, a minha cachaça é o carnaval, cara. Você é o cara. E esse, que nada. Eu sei que recentemente, né, essa questão de você se tornar mestre da sua mais recente escola de samba, mas como é que foi essa sensação para você desse convite e essa responsabilidade nova na sua vida? De ser mestre? Não, era algo era só o que faltava na minha cabeça, assim, tipo, só isso aqui que eu nunca fui, então eu tenho que ser. Aí, então, tipo assim, então na questão do convite, o convite na verdade não foi convite, né? Foi uma imposição de um amigo que, tipo assim, você vai ser o mestre, eu vou lá falar com o cara. É isso, e foi vamos isso. lá, foi muito assim, você vai ser o mestre, só que o presidente não sabia. Tipo, só, simples, né? Então a gente chegou, sentou, tipo, não, isso aqui é o Braddock, o desconfigurado. Já passou por isso. Tem um know-how, assim, tem uma carreira já consolidada como músico e, de fato, né, precisa dessa oportunidade para dar um início. E, assim, uma coisa que, de fato, me deixa muito lisonjeado é porque eu comecei numa escola muito tradicional. A Lins Imperial é uma escola de samba. Na verdade, eu posso afirmar que eu acho que no Rio de Janeiro, eu acho, tá, gente? Não me julguem, por favor. Eu acho que é a escola de samba que mais homenageou o sambista. Tipo assim, esse ano homenageamos Juvelina, mas que foi o meu primeiro carnaval como mestre de bateria, com a agremiação, a frente da bateria da agremiação. Mas lá já teve Mussum, Pinar, Bezerra da Silva, tem vários sambistas mesmo, né? Que a Lins é uma escola tradicional nisso, em homenagear sambista. Muito tradicional. Então, assim, eu me sinto muito feliz porque eu também não pude errar nessa escolha.
Porque eu sempre quis muito, porque eu sempre tive... Eu nunca consegui, de fato, aceitar uma oportunidade dessa por conta do tempo. Porque você, quando se dedica a uma banda, você não tem esse tempo de, tipo assim, pô, vou parar aqui agora pra eu ser mestre de bateria. Sim. Né? Porque é uma coisa que leva tempo. Você tem ensaio, você tem um processo de criação, né? E você tem que se manutenção. dedicar, Tem se manutenção. dedicar Manutenção, cara, é a parte... Mestre Átila falou sobre isso. Mestre Átila. Mestre Átila, que era mestre da Lins Átila, antes de mim. Sim, é mesmo. É. Nós entrevistamos ele, pô. Mestre Átila é um grande mestre, premiadíssimo, vários estandartes nas costas. E o mestre era, olha a responsabilidade, o mestre era o Átila e aí depois foi o Braddock. Só isso. Se Só. você não assistiu a entrevista com o mestre Átila, clica aqui e assista, porque ele também fala muito de carnaval. E é um profissional, uma pessoa e um profissional acima da média, né? Agora tá na tradição. Né? E o mais maneiro foi que quando eu assumi a Lins, a gente já começou disputando pista, cara. A tradição passou primeiro e a Lins colada na tradição. Então foi uma responsabilidade, cara. Sim. Porque o Átila contribuiu bastante na bateria da Lins Imperial em termos de, sabe, trazer um suporte para a escola, trazer uma característica dele para a escola. Então, assim, a Verdadeira Furiosa tem um legado de grandes mestres que são de lá. Então, assim, após o Átila, por conta do Átila, eu consigo ser mestre na Lins Imperial, porque o Átila foi o primeiro mestre que não é da comunidade. E após a passagem dele, eu pude de fato ser, porque eu acho que se ele não passasse, eu não seria. Dessa escola, não. Sabe? Então, assim, é muito importante. Eu tenho que ser muito grato, sim, à passagem dele e a tudo que ele contribuiu, sim, nesses 2 anos, que foi um carnaval que, em 2022, homenageou o Mussum, em 2023, Madame Satã. E era Átila, à frente da bateria Verdadeira Furiosa, e depois pude entrar como mestre, uma responsabilidade nada pequena, né? Uma responsabilidade pesadíssima. E assim, uma coisa que me deixou muito feliz, né? Infelizmente, por acidentes, né, que acontecem no carnaval, e a disputa é muito acirrada, assim, na Série Prata. O carnaval do povo é a Intendente Magalhães. Então, assim, a Intendente hoje, por isso que está sendo tombado e tudo mais, está sendo aquela coisa de... Está tendo um foco maior porque as escolas tradicionais do acesso estão ali na Série Prata, disputando pista. Tem Acadêmicos da Rocinha, Renascer, Santa Cruz, Cubango, tá tudo ali disputando, a Lins Imperial. Então, assim, a escola... Como são muitas escolas, né, e sobem e descem muitas escolas para a Série Prata e Série Bronze, infelizmente, com o acidente que tivemos, que ficamos 40 minutos parados, acho que foi 20 e poucos minutos, meia hora parados, por conta que a barra mesmo do carro quebrou mesmo, o carro não tinha como ter um movimento e a escola teve que passar pelo lado do carro e juntou um carro no outro, o carro só saiu com reboque devido a esse infeliz acontecimento. Nós fomos hoje penalizados de maneira, né, rígida. E estamos na Série Bronze, que é um grupo abaixo, porém o único troféu da escola foi o de melhor bateria da Série Prata. Então, assim, eu me sinto muito feliz porque eu pude, como eu disse, me dedicar na entrega e entregar um trabalho onde eu fui elogiado pelo próprio mestre Átila, onde ele diz: não, garoto, você é chumbo grosso, você não é um qualquer, sabe? Pô, segue aí, tá bonito teu trabalho. Então a gente não tem o que é dito, né? Em todo métier tem aquela coisa de fala, assim. O Átila é um cara que tem idade de ser meu pai, né? Então eu não tenho o que falar. E uma experiência. E uma jornada imensa, pô. Samba, né? Na reedição de Iemanjá, no Império Serrano, né, que foi no Canto da Sereia, que foi em 2009, se eu não me engano. Pô, o Átila ganhou estandarte, ganhou tudo que é prêmio, porque de fato ele mostrou um trabalho que o Átila é aquela coisa, né? Tocar com o Átila não é só tocar, você tem que estar preparado fisicamente. Porque abaixa, levanta, roda, pula, 3 passos para a direita, agora toca 2 compassos, 3 passos para a esquerda. Esse cara, ele é demais.
Sensacional. E sou muito grato a esse legado. Que senão a gente não estaria aqui, né, cara? A gente tem que ser grato Sim, com certeza tem que ter esse nossos reconhecimento, antepassados, né? de fato. Como é que é pra você essa responsabilidade de algo que você já queria há muito tempo e chegou até você? Ah, pra mim é um prazer inenarrável, assim, tipo que... Vou te falar que toda vez que eu abro o meu cadeado lá do meu quarto de bateria, assim, sinto aquele cheiro de ferro, né, instrumento guardado, aquele cheiro de couro, assim, pô, isso me... É como você disse, é minha cachaça, né? Então eu começo a mexer, que a Lins Imperial é uma escola antiga, né? Então tem umas coisas lá que são do tempo do Ronca, né? Então eu falo, não, vamos botar pra pista de novo, vambora, vamos montar isso aqui. Então, pô, cara, o prazer que eu sinto em ser mestre de bateria... Uma coisa que eu aprendi é que ser mestre não é uma coisa para quem quer ser mestre. É para quem de fato é escolhido para ser mestre, cara, porque assim, a gente se torna um psicólogo, porque, ó, você imagina, Não é só ir lá tocar, né? não é só ir lá, não é só ir lá você expor a sua ideia musical. Cara, às vezes a gente passa por umas coisas assim, a gente não precisa expor Sim. de maneira aprofundada, assim, não precisa entrar em detalhes, mas às vezes é um cara que vai lá que, pô, não tem nem a grana da passagem, mano. Sim. Mas o cara quer estar ali, às vezes, pô, tipo, eu conheço o Lins é na Zona Norte ali, né, perto do Meia, né, colado no Meia, de Justiça do Meia. Tipo, tem um cara que, tipo assim, o cara vai andando do Jacaré até o Lins, mano, pra ensaiar, velho. Pra tocar, sabe, vai e volta, como tem os meninos que são de lá do Sampaio, que não é, assim, é perto de carro. Sim. Mas andando não Então, é um perto, chãozinho, sacou? Então, assim, tem a molecada que vai de bike, aí, tipo, tem a molecada da Infante do Lins, que é a escola Mirim da Lins Imperial, e a molecada lá de todo o complexo do Lins, porque eu não vou nem falar o nome de nenhuma comunidade individual aqui, porque todo mundo sempre fala, ó, tu falou daqui, não falou daqui. Acho que é assim. Então, assim, do complexo do Lins em si, aquela molecada me fez, de fato, principalmente por esse infeliz acontecimento da partida do meu pai, aquela molecada me deu um carinho que me dá um prestígio, um carinho e respeito que me reinventou como homem, assim, porque todo o conceito que eu tinha, porque eu já trabalhava com bateria, então eu sempre fui o diretor auxiliar carrancudo, eu sempre fui aquele cara que, ó, se você não tocar direito eu vou tomar tua fantasia, meu irmão, como é que é? Vamos trabalhar ou não vamos, sabe? Agora, quando e todo mundo falava pra mim assim, quero ver se tu vai assim, quero ver se você vai ser assim quando você virar mestre. Todo mundo falava, eu falava, não, eu sou carrancudo, não sei o que nada. Quando a bateria faz o esquenta, a primeira coisa que eu faço é chorar, cara. Então, não dá, quando a gente vira mestre muda mesmo, porque você lida com criança, pô, vou te dar um exemplo. O seu Jairo, que tem lá, pô, o cara tem... Só de Lins Imperial, eu acho que ele tem 56 anos, mano. Nossa. Só de Lins Imperial. E o cara tá lá desde quando tudo aconteceu, na bateria. Sempre foi ele que fez a manutenção e é ele até hoje. Que faz a encore e tudo mais. Então ele fala, eu tive... É o que eu digo. São coisas emocionantes, assim. Eu fiquei muito... Todo mundo ficou, né? O Brasil ficou, mas eu como filho fiquei... muito amuado com essa questão do meu pai estar doente, antes dele partir. Sim. E aí, tipo assim, meu pai já meu pai já estava no CTI, assim, num momento bem delicado, onde eu não estava saindo mesmo e já tinha passado o carnaval e eu, de fato, tinha falado que não queria renovar, que não queria continuar. E passaram-se uns meses, assim, uns 2, 3. Aí um belo dia tô eu aqui, fui pro estúdio lá gravar. Pô, cara, quando eu voltei, todos os velhas guardas da bateria estavam aqui em casa de surpresa. Fizeram um churrasco, eles saíram... Não, eles não saem... Não, você tá entendendo. Seu Jairo não sai do Lins. Seu Jairo fala que o banco dele é no Meia e quem resolve é a mulher dele, que ele não... Tem coisas que ele não resolve porque não sai do Lins. Seu Jairo não sai do Lins. De casa Mestre pra Adílio, samba. Mestre Adílio não sai do Lins. Samuel não sai, essa galera que é velha guarda mesmo da bateria. Sim. Eles não saem do Lins.
Tipo, os caras atravessaram a serra pra Jacarepaguá, mano, e fizeram um churrasco e trouxeram uns marafos pra gente aí. Pode maravilha. E tipo assim, ó, assim, o Jairo me deixou muito emocionado o que ele falou aqui, assim. O churrasco rolando, ele falou assim, meu filho, o nosso mestre é você. Se não for você, a gente não vai conseguir ver outro não, pô. Você ainda tem muita linha pra queimar com a gente. Então saiba que aqui é a sua escola. Você vem de outro lugar lá, né? Que você sempre tem essa coisa. Você vem de outro lugar lá, né? Mas aqui é a sua escola. Aqui é a sua escola. Aqui você tá em casa. Então, assim, pô, quando você tem esse carinho, eu também sempre tive muito essa coisa com os mais velhos, né? De Sim. estar andando junto, Ter esses valores, de ter esses valores. Então, assim, pô, minha família é muito conservadora com isso. Sim. Então, assim, pô, os mais velhos de fato, ali, eu não consegui sair. Eu até tentei, mas Não te deixaram. não consegui, não me deixaram. E também não é hora ainda, né? O primeiro ano. Sim. Se o primeiro ano foi essa coisa legal de conseguir um prêmio, quem sabe, né? Nos próximos a gente Tem não muitas vai, coisas boas por vir, né? Vai galgando, né? E assim, me sinto muito feliz, cara. Bateria é minha terapia. Tem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí.